Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A CCJ aprovou o fim da reeleição para cargos do Executivo e também o fim da realização de eleições a cada 2 anos. O autor dessa proposta de emenda à Constituição é o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, que está aqui conosco. Senador, seja bem-vindo e mais uma vez obrigada aqui pela sua presença. Eu que agradeço, Carla Benevides, Deus e saúde a todos e todas que acompanham no mundo inteiro a nossa conceituada TV Senado. E só pergunto a você o seguinte: você quer que eu fale que o presidente Davi Alcolumbre espontaneamente, porque eu não pedi a ele, intitulou o fim da reeleição na minha proposta como PEC Cajuru? O senhor que fique à vontade, eu senador. Falo da minha autoria. Pode ser PEC Cajuru. O importante é a gente explicar o que ela muda. É porque no meio político o que mais tem é ciúme, né? Sim. Mas graças a Deus os meus companheiros, as minhas companheiras estão reconhecendo que eu fui o autor, exclusivamente texto criado por mim, elaborado por 3 meses, onde eu conversei com os maiores políticos deste país, os mais consagrados, experientes, não só na idade, mas também na capacidade, e nenhum deles discordou da minha PEC. Também conversei, Carla, no nosso meio, com os maiores jornalistas editorialistas do país, e todos eles concordaram, nenhum discordou. O Hélio Gaspari escreveu inclusive um editorial na Folha de São Paulo, onde ele colocava que a principal parte da PEC Cajuru era o alinhamento das eleições a partir de agora a cada 5 anos no Brasil, acabando de vez com a farra de eleições a cada 2 anos, o que representa um prejuízo de quase 5 bilhões do seu dinheiro público em gasto em compra de votos e em perda de tempo aqui, onde se para tudo no Senado e na Câmara e a maioria só fica pensando na eleição de outubro para prefeitos e vereadores nas eleições a cada 2 anos. Senador, o relatório que foi aprovado do senador Marcelo Castro prevê regras aí, uma transição para se chegar até essa coincidência de eleições e também essa mudança de mandatos. Então, a partir de 2034 é que tudo seria unificado, não é isso? Na verdade, Carla, necessário também reconhecer que foi um privilégio para mim o presidente Davi escolher um homem da experiência política do Marcelo Castro, o piauiense, que está entre os 2 melhores relatores deste Senado Federal entre os 81, ele e o Eduardo Braga. Ele é um craque, eu o chamo carinhosamente de JK e falo: escolhe se você prefere Juscelino Kubitschek ou John Kennedy. Portanto, ele melhorou muito, mas atendeu a todas as minhas sugestões em meu texto por 3 meses, focando quase sem ter tempo para descanso, né? Me dediquei totalmente, porque não queria errar em nada. E quando eu falo em sugestão, eu sonhava em ver hoje o que eu achava ser impossível: concordar com a sugestão de que todos teriam um mandato no mesmo tempo, ou seja, 5 anos para todos, e não somente os senadores terem 10 anos e todos os outros cargos terem 5 anos. Lá se chegou por unanimidade hoje a essa conclusão: 5 anos para todos a partir de 2034. Eu queria um pouco mais cedo, a minha proposta era 2030, mas o Marcelo mostrou para mim que para encaixar em alinharmos as eleições de vereador à presidência da República para 2034 seria bem melhor no relatório que ele apresentou. Portanto, esse é um ponto. O outro ponto, me perdoe, que você colocou. Mandato de 10 anos para senador. Que cai para 5. Cai para 5. E a questão também da coincidência das eleições, a gente também já falou. Que eu falei em detalhes, porque foi o presidente da CCJ, que é muito mais experiente, eu sou um juvenil. Na verdade, essa PEC Cajuru foi apresentada por um juvenil político, que está há 8 anos e meio na vida pública, 2 anos como vereador e 6,5 como senador. Um juvenil que apresentou, né? E não um experiente político, e que pela primeira vez, depois de Fernando Henrique Cardoso, se coloca na mesa para discutir. O Davi Alcolumbre, em primeira mão, eu te informo, falei com ele 10 minutos antes de chegar aqui no estúdio da TV Senado, e ele já decidiu que quarta-feira que vem, dia 28 de maio, vai para o plenário
vai passar, talvez também como na CCJ por unanimidade, ou na pior das hipóteses por maioria massacrante, com 3, 4 votos contrários. E aí vai para a Câmara em junho já, onde também tem uma expectativa de aprovação, de aceitação, pois todos foram atendidos de forma igualitária, né? Antes, um deputado poderia falar: por que só senador vai ter 8 anos de mandato e nós vamos ter 5 ou 6? Então, decidiu-se igualar todo mundo, 5 anos de mandato e eleições alinhadas a cada 5 anos. Senador, pela proposta é possível um candidato se candidatar à reeleição, mas não dentro de um mandato consecutivo, por exemplo, assim como acontece nos Estados Unidos? A pessoa é eleita presidente da República, cumpre lá os seus 5 anos, pula o mandato, ela pode se reeleger novamente? No caso da minha proposta, eu dou o direito de você ter 5 anos de mandato, depois você espera mais 5 anos, se candidata, e se você fizer uma boa gestão, que é suficiente esse tempo de 5 anos para fazê-la, certamente você voltará depois de 5 anos. Você terá uma chance enorme, né? E continuará a tua vida pública. E acabará de vez com aquilo que boa parte da população brasileira diz, que todo político transforma o seu cargo em profissão. E ele quer ficar lá até morrer. Eu não quero ficar aqui até morrer. Eu quero morrer namorando, conversando, sendo feliz, viajando, mas deixando aqui um legado. Eu não passei aqui de passagem como a maioria passa. Senador, durante a sua defesa lá na Comissão de Constituição e Justiça, defesa da proposta, e também o senador Marcelo Castro, falaram várias vezes sobre, no momento em que o político assume, a primeira coisa que ele começa a pensar é em reeleição. E o senador Marcelo Castro deu um dado também que 83% dos prefeitos eleitos nas últimas eleições foram reeleitos. Isso. Essa é uma preocupação dessa alternância de poder? Bom, como sempre, Carla, você faz pergunta oportuna e diferenciada, e essa é uma das principais. Quando eu comecei a conversar com Marcelo Castro, eu, o autor da PEC Cajuru, e ele, o relator, ele me deu uma entrevista em um programa de entrevistas que eu tenho com a Leila do Vôlei, onde ele foi muito feliz ao falar sobre essa sua pergunta. Ele falou: Cajuru, o sujeito que tem a reeleição, seja presidente, seja governador, seja prefeito, seja lá quem for, ele começa o mandato dele, no caso do executivo, ele escolhe ministros ou secretários. A preferência dele vai ser por ministro político, que tenha capital de votos, ok? Que tenha força nas urnas, para ajudá-lo na reeleição dele e do próprio ministro na próxima, ou seja, daqui a 4 anos, para ele chegar aos 8 anos de mandato. Logo, o argumento do Marcelo é muito forte, porque o eleito para uma eleição já começa pensando na reeleição. Normalmente, pensam vocês, nossos únicos patrões aí do outro lado, Carla, ele não escolhe secretários competentes, ele escolhe para os seus cargos principais políticos, de preferência aqueles que têm voto de verdade. Então ele está pensando nele primeiro e no outro que ele vai colocar como ministro ou secretário. Ele não está pensando que o melhor é escolher um técnico para um ministério, para um secretariado, porque normalmente são os técnicos que fazem um bom trabalho em ministérios ou em secretarias de governos executivos, presidente, governador e prefeito. Os políticos que são escolhidos para esses cargos de ministros ou secretários, na maioria absoluta das vezes, são eles que fazem lambança, que cometem erros graves, inclusive corrupção. Senador, como o senhor falou aqui, também a gente conversou antes, foi possível notar o tanto que essa PEC
Foi bem aceita, há vários senadores falando, inclusive, da percepção do próprio Fernando Henrique, que foi quem instituiu a reeleição, do arrependimento dele. Que fez. Pois é, agora, e na CCJ foi aprovado, inclusive, a tramitação de excluindo aquele calendário de apreciação de PECs, que tem sessões de discussão, então um calendário especial. O senhor já falou com o presidente Davi Alcolumbre e ele vai botar essa PEC para votar já na próxima semana. Qual a sua expectativa em relação a essa aceitação na Câmara dos Deputados? Aqui no Senado parece que já está tudo mais ou menos encaminhado, mas na Câmara? Eu conversei com vários deputados, e como tenho dominicalmente esse programa de entrevistas, 10h30 da noite, eu e a Leila do Vôlei, todos os entrevistados, sejam deputados, deputadas, senadores, senadoras, todos, por unanimidade, concordaram. Isso significa que na Câmara é praticamente impossível você prever que a PEC Cajuru será derrotada. Ela também será vitoriosa na Câmara, até porque atendemos a eles, deputados. Eles ganham um ano a mais. Sim, eles não foram excluídos, porque seria, evidentemente, um desrespeito ao mandato deles, eles ficarem com 4 anos e nós, senadores, ficarmos com 5. Nós já temos 4 a mais do que eles. Aí, de novo, vem uma proposta em que eles ficam com 4 e os outros com 5? Não, agora todos somos iguais, como a música de Ivan Lins. Só que não, a do Ivan Lins somos todos iguais nessa noite. Aqui somos todos iguais nessa casa, seja outra ou seja essa. Senador, quero agradecer mais uma vez a sua presença, desejar sucesso aí na tramitação da PEC Cajuru. Obrigado, eu que acredito que ela vai ser. Carla Benevides, muito obrigado de novo pelo espaço aqui na TV Senado, que é sempre precioso e importante, porque as pessoas entendem melhor do que um telejornal que apresenta um assunto tão fundamental e tão histórico e que absolutamente vai ficar para a história, essa PEC Cajuru. Um telejornal divulga esse assunto em 30 segundos. Vocês dão um tempo necessário para que a população entenda e aí amanhã não seja chamada de ignorante porque ela não entendeu o conteúdo, né, desta PEC. Tá certo, senador. Obrigada. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.